Tempos do profeta Elias. Havia um sincretismo religioso, que levou a população a cochear entre dois pensamentos, assumindo uma adoração ao deus sírio-fenício, denominado Baal, o qual era o deus da colheita e da fertilidade da Síria. Tal cultura implantada por Acabe e Jezabel, na nação de Israel, levou a população ao estado espiritual do politeísmo, ou adoradores de deuses estranhos. Em uma cultura pagã, na sua língua nativa, o nome Baal tinha por significado de senhor, cujo termo também era utilizado para se expressar ao chefe de uma casa, ou ao dono de um território, mas em relação aos cultos, Baal era uma deidade adorada na Síria e na região cananeia, e que tinha por esposa a deusa de nome Astarte, e seria o filho de El e de Ázera, cuja doutrina religiosa ensinava que as chuvas eram o resultado de uma grande batalha entre Baal e seu inimigo Mote, em cujo final dessa batalha ocorria a ressurreição de Baal, o qual seguidamente mantinha relações com sua esposa Ázera, para fecundar novamente a terra, preparando-a para o plantio, só que para que isso ocorresse, trazendo fertilidade sobre os campos, e boas colheitas, Baal deveria ser cultuado como o deus da nação. Elias se prontificou e se levantou contra essa cultura politeísta introduzida em toda a nação israelita, em 1º livro dos Reis, capítulo 17, verso 1. Assim declarou que não haveria nem chuva e nem orvalho segundo a sua palavra, em razão dele viver diante da face do verdadeiro Senhor. Fato esse ocorrido, no qual durante 3 anos e meio não choveu, gerando a indignação do rei Acabe e de sua esposa Jezabel contra o profeta Elias, intitulado de perturbador de Israel. No capítulo 18, verso 19, Elias faz um desafio aos 450 profetas de Baal e 400 de Ázera, no Monte Carmelo, que todos juntamente apresentassem um sacrifício ao seu deus Baal, enquanto somente ele, Elias, apresentaria o seu sacrifício ao Senhor de Israel, e aquele que respondesse com fogo, seria assumido como verdadeiro Deus. Após as várias tentativas fracassadas pelos profetas de Baal, na obtenção da resposta por parte da sua deidade, Elias reúne o povo para próximo de si, ajunta 12 pedras e edifica um altar ao Deus do céu. Existe um ensino aqui sobre a questão do pensamento humano. Se o Espírito de Deus é reconhecido como espírito de conhecimento e de sabedoria, escrito em Isaías 11, verso 2, o ensinamento adverso à luz da palavra de Deus traz trevas e ignorância ao homem, fazendo com que este se torne um escravo do próprio ensinamento ao qual se submete. Portanto, a própria Bíblia declara no Salmo 119, verso 130, a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Assim, Elias estava cumprindo o escrito no livro do Êxodo, capítulo 20, verso 25, no qual declara: E se me fizerdes um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, se sobre ele levantares o teu buril, profana-lo-ás. Deus estava mostrando à nação de Israel, que o coração do povo estava novamente endurecido como pedra, seguindo a uma falsa doutrina, e que somente a palavra de Deus, como fogo ardente sobre o altar, poderia mudar tal situação. Nos dias atuais, conforme escreveu o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, muitos estão tendo suas mentes cauterizadas por ensinamentos fraudulentos, forjados pelos homens, e como um altar de pedras, a ferramenta que está sendo utilizada é a do homem, e não o fogo da palavra de Deus, conforme escreveu Jeremias, no capítulo 23, verso 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo, que esmiuça a penha. Muitos estão pregando com suas próprias ferramentas, conforme o interesse do público, dos ouvintes, com o interesse de angariar a atenção das pessoas com discursos motivacionais, inflados de emocionalismo filosófico,
para servir somente de massagem ao ego dos ouvintes. Mas a vontade de Deus sempre foi a que todos os homens mantivessem um coração íntegro, de retidão de comportamento e com obediência à sua palavra. Isto é encontrado de forma notória nos textos de Ezequiel 36, verso 26 e 27, e vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E no Salmo 95, versos 7 e 8. Hoje se ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração. A verdade foi que Elias combateu não somente os profetas de Baal e Ázera, e sua doutrina, mas o espírito de apostasia que havia dominado a nação israelita. Todo o ensinamento doutrinário é acompanhado por luz, segundo as Escrituras, ou por trevas, quando se desvia do ensino genuíno. Permaneçamos em Isaías capítulo 60, verso do 1 ao 3. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão, os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis, ao resplendor que te nasceu. Assim, na luz da palavra e do Evangelho alcançaremos todo o favor e graça da parte do Deus verdadeiro, o Santo Deus de Israel, e Baal e qualquer falsa doutrina ou pensamentos contrários à palavra de Deus serão sempre derrotados.